Da leitura de hoje, se dá para compreender, bom, que as leis são divididas em leis físicas e morais, mas dentro desse conjunto existem muitas outras que ainda não nos é permitido, que nesse processo de vida nós vamos aos poucos aprendendo essas novas nuances dessas leis que ainda não conhecemos. Mas o importante é sabermos que existem as leis físicas e as leis morais. E à medida que nós vamos colhendo o que semeamos ao longo da vida, nós vamos descobrindo novas situações e colhendo novos frutos, de acordo com o que fala que é semeando e que se pode colher mais adiante. Então, ou seja, muitas vezes nós nos prendemos ao dia de hoje, aliás, e nos preocupamos com o dia de amanhã. E aqui a lição nos fala que o dia de amanhã será o resultado daquilo que semearmos hoje. Ou seja, quanto mais nós nos preocuparmos em semear o bem hoje, nos dias seguintes, o bem é que nós recebemos em troca. Porque tudo aquilo que nós damos, nós recebemos. Que é mais ou menos o que se dizia com relação ao inverso, ao mal, né? Se nós desejamos o mal a alguém, nós vamos receber isso em troca, em retorno. Então, do que se conclui aqui, fala muito a questão da caridade e do amor. E nessas várias etapas da reencarnação, porque temos que passar, nós estamos aprendendo. E aprendendo que para melhor colhermos o futuro, nesse nosso processo de vida, nós vamos ter que nos adequarmos ao que estamos semeando. Quanto melhor for a semente semear nesse momento, melhor será a colheita no dia de amanhã. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E essa parte final foi muito, muito interessante, a chamada que nos faz. Né? Porque, pois é isso que não devamos nos preocupar com o dia de amanhã. Ele nos entregará o que damos hoje, trazendo e mostrando a segurança para o bom trabalhador. Né? Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso. E agora eu passo para, não para a Cris, mas vou passar para a Meise. Para a Maeve? Isso. Bom, Jorge, você sintetizou bem, muito bem tudo, né? Obrigada pela orientação, por ter me escolhido para falar a respeito, né, das leis universais. As leis universais, né, segundo nos lembram, nos ensina Miramês, elas podem ser divididas em duas, as leis físicas e as leis morais. As leis físicas, elas são mais ligadas à ciência e, portanto, elas são estudadas pelos sábios, pelos cientistas, ao passo que as leis morais, elas dizem diretamente aquilo que sentimos e agimos em relação a Deus e em relação aos homens. Na nossa vivência com os homens, nós vamos aprendendo as leis morais. As leis físicas e as leis morais, elas nos são ensinadas e nós aprendemos a fixá-las apenas, não apenas em uma encarnação, mas em diversas encarnações, para que consigamos apreender, fixar o seu entendimento, a fim de que também os nossos horizontes se vão abrindo e se iluminando, de forma a que nós consigamos estender o nosso conhecimento a outros tipos de leis, que por enquanto
ainda não estamos aptos a conhecê-las. Basta que, por enquanto, nós fixemos as leis físicas e as leis morais. Eu pensei nos mandamentos divinos, né, que foram recebidos por Moisés e que até hoje vigoram e que abriram o caminho para a fixação, para a criação de leis também morais, mas leis jurídicas, estabelecendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que podemos fazer e o que não podemos fazer, e sob pena de incorrermos em, em incriminações mesmo. As leis ditadas a Moisés, elas são de forma maravilhosa, elas foram sendo apreendidas pelos homens durante várias encarnações e até hoje, até nos dias de hoje, ainda se criam novas leis para que possamos nos nortear no caminho do bem, no caminho da verdade e da vida, para que possamos trabalhar em uníssono com as leis jurídicas e com as leis divinas. O nosso conhecimento, ele vem de diversas e diferentes reencarnações. E assim, plantando o bem, nós vamos, cada vez mais, nós vamos nos melhorando e vamos tendo maior fixação das leis morais, especialmente, já que as leis físicas, elas são estudadas pelos sábios, pelos cientistas, né? Ninguém faz nada sozinho. Todos nós necessitamos do apego aos nossos semelhantes, para que, inclusive, possamos falar tendo alguém que nos ouça, né? E, dessa forma, tudo o que fazemos é relativo, é referente à nossa relação com as pessoas, com a família, conosco mesmo, né? Porque as leis morais, elas se iniciam dentro de nós mesmos, né? Então, através do nosso melhoramento, da nossa disposição para praticar o bem, é que vamos melhorando, que vamos nos aproximando mais dos ensinamentos divinos. É claro que ainda estamos muito distantes de conhecer Jesus, de conhecer, não, de seguir os passos de Jesus. E, dessa forma, estamos aqui presentes, estudando, procurando conhecer melhor a interpretação dessas leis, para que possamos também nos iluminar mais no caminho do conhecimento e no caminho do bem. Nós devemos praticar a caridade, entregando-nos mais ao bem-estar dos nossos semelhantes, e também aprendemos que a mão esquerda não saiba aquilo que a direita faz. Isso por quê? Porque já estamos no caminho, quando oferecemos um bem a alguém, nós já estamos recebendo de volta
o bem para nós mesmos, não é? E que Jesus nos oriente, nos proteja, para que possamos cada vez mais nos iluminarmos. Bom, então eu vou passar para a Rosângela. Ah, obrigada, Meire. Bom, já foi falado tudo, né? Mas eu queria só dar mais uma pinceladinha nessa parte aqui, ó. Se o sábio estuda as leis da natureza, o santo estuda e pratica as leis da alma, de maneira que, com o passar dos tempos, o acervo de experiência vai chegando às novas gerações, doando-lhes, por misericórdia, o descobrimento dos caminhos mais fáceis para serem trilhados. Mas como existe a reencarnação em todos os mundos habitados, aquele que planta volta depois com as novas vestes para colher o que semeou. Então, uma encarnação, uma vida não seria suficiente para nós aprendermos tudo o que é preciso para a nossa evolução, né? E como que é feito, então? Eu entendi assim, que às vezes a gente vem e estuda mais as leis da natureza, e às vezes a gente vem e estuda mais as leis da alma, de maneira que a gente vai coletando conhecimentos para o nosso espírito, e a cada encarnação a gente vai se melhorando e como se a gente passasse de uma encarnação para outra, fazendo um estoque de conhecimento, né? Às vezes mais voltado para a alma, às vezes mais voltado para o saber da natureza. E dessa forma, também, enquanto estamos aqui encarnados e convivendo com outras pessoas, a gente vai passando os nossos conhecimentos um para o outro, né? E vai facilitando a evolução das outras pessoas. Então, na nossa troca de experiência, porque, como diz aqui, a gente não consegue fazer nada sozinho, então a gente vai trocando experiência, se aperfeiçoando, facilitando a vida uns dos outros através do que plantamos. Então, se plantamos numa encarnação anterior boas coisas, quando voltamos, temos coisas boas para colher. O contrário também é verdadeiro, né? Então, vamos a cada dia procurar nos aperfeiçoar para que a gente possa juntos, né, chegar num patamar de conhecimento pleno de Jesus, de viver todas as leis, tanto as físicas quanto as morais, baseado nos ensinamentos de Jesus. Aqui a vida é uma eterna lavoura de Deus, que nos instruiu na sequência de plantios, para que possamos ter o que damos e colher o que semeamos. Então, se nós plantamos só coisas boas, só amor, só justiça, procurarmos fazer o máximo de bem para o nosso semelhante, sem pedir nada em troca, não precisa pedir nada em troca, né? Porque se a gente planta coisa boa, a gente vai receber coisa boa. Não é necessário que a mão direita, que a esquerda saiba o que está fazendo a direita, justamente por causa disso, porque a justiça divina garante que o que a gente planta, a gente colhe, né? Em cada reencarnação, a gente vai aprofundando esse saber, né? De forma que, quando nós conseguirmos estar com a nossa consciência tranquila, de
de estarmos em paz com a nossa consciência, de sabermos que nós fizemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou, isso é a felicidade, né? Estarmos em paz com a nossa consciência, sabendo que estamos no caminho certo. Acho que é isso. Cris, o que você acha? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aí vocês falam bastante assim, as leis morais, amor, caridade, fraternidade, mas o que vocês entendem assim a respeito, então, porque o orgulho da vaidade, qual mais? Eu diria assim, esse outro lado aí também seria um tipo de lei moral? O orgulho, assim, a vaidade, os ciúmes, a inveja, coisas desse tipo também. Eu poderia dizer que é uma lei moral também. Só que um lado Claro. negativo, será? O que vocês entendem disso? Com certeza. E tudo que É, tem do mal tem o correspondente do bem, né? Que a gente tem que complicado ser essas leis morais. humilde, que tem que É, ser, né? É nesse sentido mesmo, que essa questão da lei moral é a mais difícil que tem de se pôr em prática, né? E sim, justamente por esses problemas que nós temos do orgulho, da vaidade, né? Que acaba interferindo muito forte no nosso comportamento. E a maior dificuldade que nós temos é trabalhar justamente por isso, trabalhar para mudarmos e para praticar caridade, humildade, né? E irradiar amor. Mas só que no dia a dia, volta e meia, nós nos deparamos a fazer exatamente o oposto, né? Por quê? Que é exatamente esse domínio que nós ainda estamos, é do orgulho e da vaidade ou da prepotência, muitas vezes também, né? Que às vezes nos desviamos, falamos, opa, mas não é isso que eu tenho que fazer. E é um trabalho longo, né? Não é tão simples assim da gente mudar o comportamento, porque a gente carrega uma carga, né, de forma de agir, nos apegamos a muitas coisas, né? e, e achamos que estamos fazendo certo, mas na verdade não é. Então, o principal ponto é tentar conseguir nessa questão da caridade mesmo como algo muito relevante, né? E também a humildade. Que a partir do momento que você compreende a caridade, compreende a humildade, você acaba não sendo dominado pelo orgulho e pela vaidade, né? Você acaba vai se melhorando. Mas sabemos que é um trabalho longo isso. São várias, aí na leitura deixa bem claro, né, que poderá ocorrer por várias reencarnações. Então, de acordo com o que formos semeando hoje, nós vamos ter uma reencarnação melhor mais adiante, né? E é mais ou menos isso, né? Não pode ser na próxima, ou não. Na próxima, mais algumas, assim vamos. mais milhares. Mas é difícil mesmo. Ah, Essa é a parte mais difícil que tem, né? Esse lado moral de trabalhar. Sim, eu acho que teoricamente, a gente entende, sabe o que tem que ser feito. Agora, internalizar isso para o É difícil. espírito que é o negócio, né, gente? É difícil. É É, verdade. Mas tá bom. é muito difícil. porque ainda O, bem que tem a- sempre uma reencarnação, né, gente? É Ainda bem. verdade. E o perdão, né? Nós temos É, que Perdoa agradecer tudo. pelas oportunidades da reencarnação, né? Que é lógico, oportunidade de muito. aprendizado, né? Sim, com Muito certeza. bom. Tá bom, mais alguma a- coisa? ele fala, ele fala em que existe reencarnação em em todos os planos de vida, né? Não Exatamente. apenas aqui. E eu me lembrei da leitura dos livros do Dr. Odilon. Vocês já leram? E dos amigos dele? O Dr. Odilon, ele afirma, né, e conta histórias, inclusive, a respeito disso, que existe reencarnação, inclusive no plano espiritual. Essa afirmação dele, ela, ele cita exemplos de casal que se reencontra
que a mulher engravida e eles continuam, né, a formar uma família no plano espiritual. Isso aí é uma coisa assim muito interessante, porque eu já conversei, inclusive com um primo meu, quando eu perguntei se ele tinha lido o Dr. Odilon, um primo meu de Catanduva, e ele disse: Olha que absurdo, né? O Dr. Odilon está arriscado do nosso centro espírita. Nós não lemos mais os livros dele, porque nós não acreditamos que haja reencarnação na vida espiritual. Então, eu convido vocês a darem uma lida e depois a gente trocar uma ideia sobre isso, tá? Mas Tá bom. eu gosto particularmente, eu gosto muito dos livros dele. A Carmen também gosta muito. Aliás, foi a Carmen que me introduziu na leitura dos livros dele e dos seus amigos, que eram amigos aqui em Uberaba e que se reencontraram na espiritualidade. E eles têm livros também muito bons, muito inspiradores, tá? Mas dá para a gente pensar um pouco, né? Tá ótimo. Tá bom. Eu vou reiniciar que tá esgotando o tempo. Tá? Só um minutinho, por favor.